pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de linguagem de programação. Nós estamos aqui vendo os paradigmas. O primeiro é o nosso paradigma mais clássico, mais tradicional, que é a programação imperativa. E eu vou utilizar a linguagem Python, né, que é uma linguagem moderna, recente, que tem ganhado bastante popularidade nos últimos anos, para mostrar os recursos imperativos que fazem parte dessa linguagem, que na verdade é multiparadigma, beleza? Tá, a linguagem Python ela é uma linguagem que é interpretada e é de alto nível. É uma linguagem interpretada, então a gente não vai ter um executável. Você vai ter o código fonte que você vai carregar no interpretador e vai rodar. Isso daí você vai ganhar portabilidade, né? Você não precisa ficar levando o seu código executável de uma máquina para outra, o que provavelmente faria com que ele não funcionasse. Então o código escrito em Python pode ser executado em qualquer máquina que tem o Python instalado, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que instala. É só entrar no python.org. Né? Só para relembrar o que é linguagem de alto nível também. Linguagem de alto nível são linguagens mais precisas com a linguagem natural, com a linguagem humana. Então, Python vai ser muito parecido com o inglês. A maioria dos comandos vai ser uma palavra em inglês, então se você conhece um pouquinho assim, o básico do inglês, você vai ter bastante facilidade. E elas são mais fáceis de aprender e de ler, exatamente por essa proximidade com o jeito que a gente fala, né? O contraponto, né, quer dizer, o contrário de uma linguagem de alto nível são as linguagens de baixo nível, que são muito próximas da linguagem de máquina. Então é muito detalhado, muito técnica, muito cheio de códigos e tal, e é mais difícil de aprender, mais difícil de ler, mais difícil de depurar, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como é que faz para instalar o Python. Esse aqui é o site python.org, né, python.org. Você vai vir na seção de downloads, download Python, vai salvar o arquivo na pasta da sua preferência aí, né? Então aqui eu vou salvar na área de trabalho. Beleza. Aqui, só um minutinho. Uma vez que ele já salvou, vou executá-lo. Olha só. Queria fazer o que? Install Python, install null. Beleza, lá o setup foi bem sucedido. Vamos fechar isso aqui, já está instalado. Python. Aí, ó. Já está aqui o nosso interpretador de Python. Só que eu não quero ficar abrindo toda hora esse interpretador aqui, ó, o Python 3.8 e tal. Eu quero também poder utilizar isso aqui a partir do command do Windows. Então, se eu abrir o command aqui do Windows e digitar Python, o que acontece? Atualmente, nada. Ele até abriu o Store aqui porque ele não achou, ele não sabe o que é Python, beleza? Aí eu vou ter que fazer o quê? Adicionar a variável, adicionar não, editar a variável path, né? Lá a variável de ambiente, para que o sistema saiba onde que se encontra o meu arquivo que executa o Python. Aí como é que eu faço isso? Aqui no meu computador, vocês veem aqui que o meu usuário, meu computador chama João P, né? Para o meu computador, o Python foi instalado nesse diretório aqui, nessa pasta, né? Ó, c2.users, João P, appdata, local, programs, Python, Python 3832. Deve ser alguma coisa muito parecida no seu, exceto pelo nome do usuário aqui, tá joia? Aí o que eu faço com esse endereço aqui, ó, onde que está o Python, tá vendo aqui? Eu venho aqui em este computador, configurações avançadas, variáveis de ambiente, acho aqui a variável path, quer dizer, ela tem o caminho para as coisas que importam no sistema aí, edito ela, acrescento aqui, ó. Agora ela vai, quando você digitar Python, seu computador vai procurar nesses lugares aqui e ele vai encontrar o Python nessa pasta. Dou OK todo mundo, fechei aqui, vou abrir de novo o command, se eu digitar Python agora, aí, ele abriu o interpretador de Python aqui, beleza? Se eu quiser sair, eu dou um exit. CD OneDrive, CD Desktop. Eu fiz um arquivinho em Python aqui que não faz nada. Ele simplesmente imprime uma variável lá. Vamos ver se ele roda o programinha que eu fiz. Python teste.py. Ah lá, beleza. Então ele está rodando. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que eu fiz isso. Galera, aqui é uma errata aqui, ó.
Eu esqueci de falar para vocês que já tinha como a gente adicionar o Python ao path no próprio instalador. Tá vendo aqui, ó? Se você marcar aqui add Python 3.8 to path, vai funcionar da mesma maneira. Então você economiza um tempinho aí. Mas as duas maneiras vai funcionar, beleza? Vamos voltar à aula aí. Como eu disse agora há pouco, a linguagem Python ela dá suporte a vários paradigmas de programação, né, incluindo o paradigma imperativo. E nessa aula é exatamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver as funções de entrada e saída, né, que é para impressão na tela e para pegar os dados do teclado. Comandos de atribuição, sendo que a atribuição é o core, né, o coração do paradigma imperativo, que tem relação com aquela questão, daquele conceito de estado, onde a gente vai mudando os valores das variáveis à medida que o programa vai evoluindo. Operações aritméticas e lógicas, que é importante para a gente também. Os nossos testadores de estado, lá, controladores de estado, né, que são as estruturas condicionais e estruturas de repetição, que vão fiscalizar esse estado e modificar o fluxo do programa de acordo com a necessidade. E as funções, que vão acrescentar modularidade aos nossos programas. Uma entrada é qualquer informação externa fornecida ao programa, né? Geralmente aqui, pelo menos durante esse básico curso de Python, aqui vai ser através do teclado. E uma saída é qualquer informação que é enviada ao mundo externo, geralmente na tela do dispositivo, mas poderia ser através de outro dispositivo de saída, como por exemplo, sei lá, uma impressora ou outra coisa. Em Python, então, a gente vai ter duas funções, uma para entrada e uma para saída. A de entrada vai ser a função input e a de saída print. Aqui, ó, programa bem simplesinho, um hello world aqui na linguagem Python. Posso declarar uma variável nome aqui que vai receber da entrada um valor, né, uma string aqui que o usuário vai entrar através da função input, que é mais ou menos, aqui já seria no C++ um cout, né, entre com o seu nome, e já o cin com o input. Então ele imprime uma mensagem e já pega do teclado que o usuário vai responder, né? E depois eu vou imprimir, ó, hello world. Separo aqui por vírgula as coisas que eu quero concatenar na minha saída, hello world. Se eu entrar com o meu nome aqui, João Paulo, ele vai falar hello world João Paulo. Beleza? Aqui, nesse exemplo bem simplesinho, a gente pode até reproduzir ele daqui a pouco. Os comentários, a gente pode ver algumas coisas, ó, algumas informações importantes já. Aqui o meu arquivo chama hello.py. Py é a extensão dos códigos que a gente vai desenvolver em Python. Assim como a gente faz em arquivo Java, em arquivo Haskell.hs, arquivo C++ CPP, aqui vai ser .py, né, PY. Os comentários são com a hashtag aqui, né, são iniciados com esse caractere. Para executar o arquivo no command, a gente vai falar Python e o nome do arquivo, nesse caso ele chama hello.py, então Python hello.py, ele vai executar, né? Como eu já falei para vocês, não vai compilar o arquivo, ele vai interpretar aquele arquivo lá, então isso daí faz com que o programa seja portável de uma máquina para outra, né? A função input pode ou não receber um parâmetro que serve como mensagem para o usuário. Então isso daqui, ó, não é obrigatório, mas em geral, se você quiser dialogar com o seu usuário, você vai colocar uma mensagem, né, para ele saber o que ele tem que entrar. Quais operações aritméticas básicas que tem no Python? Tem soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão, né, que é o modo. Expoente vai ser com asterisco, asterisco. Então, se eu quiser fazer 5 ao quadrado, vai ser 5 asterisco, asterisco 2, né, a resposta 25. E o quociente da divisão inteira é mais ou menos aqui o relacionado ao resto, né? Isso aqui é o porcento é o resto da divisão inteira e o barra é o quociente da divisão inteira. Então, se eu dividir 5 por 2 com isso daqui, vai dar 2 direto, beleza? Se eu dividisse 5 por 2 com a divisão normal, daria o quê? 2,5. E se eu usar o resto, ele vai fazer 5% de 2 é o quê? A divisão dá 2 e sobra 1. Então, ele é o resto da divisão. Resto da divisão inteira, quociente, é o resultado da divisão inteira. Um dos fundamentos da programação imperativa nos ensina que para trabalhar com dados é necessário armazená-los. Então a gente precisa colocar esses dados de alguma maneira na memória e depois ir atualizando o valor dele lá com um comando de atribuição. A gente precisa declarar variáveis e depois modificar os valores dessas variáveis aqui no decorrer do programa. Para criar uma variável em Python, como você já deve ter percebido nos exemplos básicos aí que eu dei até agora, basta que você
coloque um nome para ela e um valor inicial. Então, A recebe 10. O nome recebe João Paulo. Você não precisa colocar o tipo. Você não deve colocar o tipo da variável. Esse tipo aqui, não é que a variável sua não vai ter tipo no Python, mas a tipagem é dinâmica. Ele identifica o tipo durante a execução, né? E baseado no valor que você está tentando colocar nele. Então, se você tentou colocar 10, beleza, então A é inteiro. Se você colocar um número real, ele vai achar que é float. Se você colocar uma string, ele vai saber que é uma cadeia de caracteres. E assim por diante. O Python não tem necessidade de você colocar o tipo da variável na declaração. E isso é uma vantagem muitas vezes e pode ser uma desvantagem simplesmente pelo fato de não ficar tão claro qual que é o tipo de cada variável. O conjunto dos valores dessas variáveis declaradas no programa compõe seu estado. Então você vai declarar suas variáveis, colocar valores nelas, e o conjunto de todos os valores é o estado do seu programa a cada momento, né? Algumas considerações aqui, ó. Os nomes de variáveis podem conter letras, o caractere underscore aqui, o underline, e números, mas não podem ser iniciados por um número. Então você pode colocar lá uma variável var2? Pode. Mas posso colocar uma variável que chama 2var? Não. Provavelmente o interpretador, quando ele vê um literal ali, um número, né, começando, ele já identifica como se fosse outra coisa. Então a variável ela tem que começar com letra ou com underscore. A linguagem é case sensitive, né, ou seja, maiúsculo e minúsculo faz diferença. Se você criar uma variável nome com letra N maiúsculo e uma outra que chama nome com letra minúscula, poderiam coexistir ali e significar coisas diferentes. E além disso, palavras reservadas à linguagem não podem ser utilizadas, obviamente, para nomear variáveis. Você não vai criar lá, por exemplo, uma variável sua que chama break, que chama while. Essas palavras são reservadas ao sistema. Aqui a gente tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 32, 33 palavras reservadas. Pode ser que eu tenha errado, depois você conta aí. Que tipo de dados que tem disponíveis na linguagem? Não é porque a gente não vai utilizar o tipo na declaração da variável que não existe, né? A gente vai poder, por exemplo, em alguns momentos fazer caching, né? Conversão de um tipo para o outro. Então a gente vai ter inteiro, que são as quantidades contáveis aí, né? Sem parte fracionária, tanto positivo quanto negativo, claro, expresso como int, normal. Números reais, que são números com partes fracionárias, em Python vai ser float. Lógico, que a gente vai ter dois valores só, que a gente conhece normalmente como bool, né? True e false. E cadeia de caracteres, que são strings, e nesse caso não vai ser expresso como string, vai ser expresso como str. Beleza? Em Python vai ser expresso entre aspas duplas, como nos exemplos aí. Conversões entre tipos de dados podem ser realizadas colocando o nome do tipo desejado, informação ou variável a ser convertido, no valor entre parênteses. Aqui tem um exemplo, ó. Eu fiz uma variável valor que recebeu 100 entre aspas. Então quer dizer que é uma string, né? Se eu fizer valor 2 ser valor mais 10, é uma tentativa de adição, o que vai acontecer? Aqui no Python, ó, tem o traceback aqui, falando que você não consegue concatenar uma string com um inteiro. Tá? Aqui o que eu fiz? Então, eu fiz o valor, ela recebe 100. Geralmente no input a gente recebe string, hein? Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aí eu tenho que converter esse valor para inteiro. Isso aqui é um operador de caching normal, de conversão. A gente já fez isso em outras linguagens, né? Quando esse valor é inteiro, eu posso somar e dar 110. E o que acontece se eu converter 10 para str? O contrário aqui. O que vocês imaginam? Faz o teste aí. Essa conversão aí vai ser muito útil na entrada do teclado, né? Todos os valores obtidos pelo input são strings. Então, para realizar operações aritméticas sobre eles, é necessário que você os converta para os tipos adequados, o tipo que você está esperando, né? Por exemplo, ó, aqui eu fiz o cara entrar com o raio de um círculo, ó, digite o raio de um círculo, deu um input. Aí eu preciso fazer o quê? Tem que transformar esse negócio aí num número real, né? Transformei ele para float, então. Aí depois eu fiz o meu cálculo de área, que é o raio ao quadrado, ó, utilizando o operador de exponenciação, multiplicado por π. Deu o número certo. E também poderia ser feito tudo numa linha só, né? Eu posso, como input aqui retorna para mim uma string, eu posso colocar float, né, convertendo o valor que for do retorno da função input. Tá? Essa altura do campeonato, acho que para vocês já está bem tranquilo. Então, vou escrever um programa em Python, nosso primeiro aqui que eu vou fazer no
no editor de texto, né, que calcula a média final dos alunos que fizeram duas provas, 70% de peso e um trabalho, 30%. O programa ele vai ter que receber as 3 notas através do teclado e escrever a média na tela. As notas elas podem ter partes fracionárias, então quer dizer que tem que ser número real, número float. Como vocês já estão acostumados aí nas outras disciplinas que eu ensino, eu vou utilizar o Atom, que é um editor de código bem simples, gratuito, que já dá suporte ao Python, beleza? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, Ctrl N, ou então você vem aqui em File, New File, né? Vou salvar ele no meu desktop, não, deixa eu ver aqui. Vou salvar no desktop, como primeiro.py. Tá aí. Agora eu vou simplesmente escrever o código que eu pedi lá. Então eu tenho que entrar com 2 notas. Nota 1 recebe float input. Nota da prova 1. Dá uma vantagem danada de colocar o ponto e vírgula aqui, né, galera? Mas não precisa. Nota 2 float. Aqui, ó, só para fazer diferente, input. Nota da prova 2. O cara vai entrar com esse negócio pra mim. Nem preciso dar esse espaço aqui, vai dar um espaço. Só que, como eu falei pra vocês, ela é uma string. Então eu preciso transformar a nota em um float. Então eu coloco aqui para conversão. E o trabalho, que vai ser a mesma coisa. Input, nota do trabalho. Beleza? Agora eu preciso calcular a média. Olha só. A facilidade do Python é exatamente essa, para você ver. Não existia média. Aqui eu já criei ela e vou utilizar os meus valores que eu acabei de obter do usuário para fazer o cálculo. Então eu tenho nota 1 mais nota 2 dividido por 2, que é a média dela, né? E vou multiplicar esse negócio aqui por quanto? Que era o peso lá. 0,7 mais... Opa! Coloquei aqui no lugar errado. Joia. Mais a nota do trabalho, que chama TRAB, né? TRAB, que multiplica 0,3. Já tenho o meu valor de média, agora eu preciso fazer o quê? Imprimir. Print, média do aluno é média. Será que funciona? Aqui, ó, eu salvei ela no desktop, então eu preciso fazer esse Python primeiro.py. Entro com a nota da prova 1. Tirou 100. E da prova 2, 50. E no trabalho, ele tirou 70. A média do aluno foi 73,5. Beleza? Aqui ficava melhor se eu deixasse o espaço sim. Eu achei que ele ia colocar um espaço, mas ele não colocou. Então, se eu colocar... Aí, ó, não preciso compilar nem nada. 50, 60 agora e 80. Beleza. Aí, ó, certinho, 100 e 60 dá 80, né? A média com 80 deu 80. Olha só a facilidade. Eu não tive que compilar novamente, eu simplesmente mandei ele interpretar o arquivo depois que eu fiz uma modificação. Isso é uma vantagem da linguagem Python. Como a gente já viu anteriormente, aí, o outro pilar da programação imperativa é a execução sequencial das instruções, né? Existindo, claro, a possibilidade de você desviar o fluxo ou repetir um bloco de comandos várias vezes ali. Tá? Os blocos de comando vão ser grupos de instruções que devem ser tratados como unidade. Então, às vezes, você vai ter um if lá e vai ter um bloco de comandos que só vai ser executado se o if for true, né? Se a sua condição for satisfeita. Aquilo lá é um bloco de comandos. Ou você vai ter um bloco de comandos que vai ser repetido por um for, né? É só aquele bloco de comandos. Como é que a gente fazia para identificar qual era o bloco em C, C++, em C? Eles eram uma sequência de comandos que estavam entre chaves. Aqui no Python não vai ser necessário usar chaves, porque a gente vai usar muito fortemente a indentação. Isso aqui é uma maravilha. Por quê? Heróis de verdade sempre indentam, claro, né? Que indentação deixa o seu código muito mais organizado, e aqui em Python, além de tudo, é obrigatório. Instruções em um mesmo nível de indentação pertencem ao mesmo bloco de comandos. Se tiver mais para frente é outro bloco, se tiver mais para trás é outro bloco. Eu vou mostrar para vocês alguns condicionais, mas antes vamos ver
como que dá para a gente fazer comparações, né? O que tem disponível de operação lógica. Então eu tenho igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. As operações lógicas aqui, AND, OR ou NOT, né? Isso daqui tem o que? É diferente, ó. A gente normalmente usava e comercial, usava barras verticais, né? Usava uma exclamação aqui. Então aqui no Python vai ser as palavrinhas mesmo, AND, OR e NOT. Em Python, as estruturas de decisão do tipo C são tratadas com comandos if ou if-else. Olha só que legal. Veja a sintaxe. Aqui eu tenho um if, uma condição entre parênteses, 2 pontos, ó. O que chama atenção? 2 pontos. Então você tem que sempre colocar, quase todas as estruturas em Python vão ter 2 pontos na frente aqui. E depois o bloco de comandos, de 1 até n, esse bloco indentado para frente. O que quer dizer isso? Que ele aqui, hierarquicamente, ele pertence ao if. Depois aqui que acabar esse if, olha lá, por exemplo, aqui ó, tem um else. Voltam as coisas a serem escritas no mesmo nível do if. Isso é muito importante. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, um programinha que faz quase a mesma coisa. Entro com a nota 1 e nota 2, tirei a média. Ó, se a média for maior ou igual a 6, eu imprimo que o cara foi aprovado. Se não, eu imprimo reprovado. Esse bloco de comandos aqui, que na verdade só tem um, né, ele está indentado. Isso é suficiente para que o Python identifique que aquilo lá é para ser executado dentro do if ou do else. O if-else é a mesma coisa, né, do if, só que você tem duas opções. Ou isso daqui vai ser feito, ou isso daqui, né, dependendo se a condição for satisfeita ou não. Dá para alinhar estruturas condicionais? Com certeza, só precisa manter a consistência da indentação. Se você, cada vez que você coloca alguma coisa dentro de outra, você tem que aumentar o nível de indentação, né? Imagina que a gente queira acrescentar uma nota de recuperação. Então o cara entrou aqui com as duas notas, se ele foi aprovado, beleza, eu imprimo aprovado. Se não, aí eu vou entrar. Então ele vai ter que entrar com a nota de recuperação. O cara fez a substitutiva lá. Entra com a nota da recuperação, faço a média da nota dele com a da recuperação. Se, ó, esse if aqui ele já está um nível de indentação à frente. E o que vai ser executado dele? Outro nível, né? Se essa média com a recuperação for maior ou igual a 6, ele foi aprovado, se não, não. Então, essa estrutura if-else aqui, ela está alinhada dentro do else, né, do nível superior aqui. Aqui imprimi fim do programa aqui, só vou mostrar que já tinha acabado. E existe uma novidade com relação a outras linguagens, que talvez você não conheça ainda, que é se você vai testar vários valores, em vez de ficar aninhando assim, ó, que fica às vezes difícil de ler, fica chato, fica um código mais extenso, existe uma palavra reservada, um comando chamado elif, que é um híbrido de else com if, né? É um else if, que você vai colocar todas as vezes que você tiver muitas verificações para você fazer. Por exemplo, aqui tem, ó, se a condição 1 for verdadeira, beleza. Se não, se a condição 2 for verdadeira, se não, então você vai colocar quantos elif forem necessários aqui no meio, e no final você tem a sua escolha default. Se ele não entrou em nenhum desses ifs aqui, quer dizer que ele vai entrar nesse último, que é o else. Qual que era a versão normal? Que você vai fazer se você quiser e vai funcionar também. If else, if else, if else. Dá na mesma aqui, só que esse código fica mais compacto. E elif é meio esquisitinho, mas funciona. Vamos ao exercício aqui, ó. Escrever um programa que, dado o valor de um ângulo, né, fornecido pelo usuário, escreva na tela o quadrante do ciclo trigonométrico em que ele se encontra. Mais uma vez, criar um arquivo aqui, agora eu vou chamar ele, olha, nunca vai dar para certo, ângulo.py. O que eu vou fazer primeiro? O cara tem que entrar com um ângulo aí, eu vou chamar de ang float input entre com o valor do ângulo. Beleza. E agora eu vou fazer o que? Simplesmente vou fazer um monte de if. Ó. Se o ângulo for menor do que 0 ou ângulo for maior do que 360, eu vou falar pro cara que tá ficando muito louco. Ângulo inválido. Se não, usando a elif aí, ó,
Se o ângulo for maior do que zero e ang não, né? Ang for maior do que zero e ang for menor ou igual a 90, printf não, print quadrante 1. Joia, elif. Agora eu vou copiar também. Ó, tem mais um aqui. Tem mais um. E o último vai ser um else. Para o segundo quadrante ele tem que estar maior do que 90 e menor ou igual a 180. Para o terceiro ele tem que estar entre 180 e 270. E nos outros casos, quadrante 4. Tem alguma coisa faltando aí? O que vocês acham? Tá faltando sim. Uma coisa muito importante que são os 2 pontos. Todas as estruturas aqui vão... Opa, errei. Todas as estruturas aqui condicionais vão terminar com 2 pontos na linha. Olha só, você viu que até mudou de cor ali? Ele não estava nem reconhecendo que tinha faltado esses 2 pontos aí. Agora vamos tentar executar ele. Python, como é que chama? Ângulo.py. Vou entrar com o valor aqui, 150, quadrante 2. Entro com outro ângulo, sei lá, 1, quadrante 1. 260. Opa, errou o que é? Deixa eu ver o que está errado. Ah tá, só faltou aqui eu trocar aqui, ó, 3. Aí, ó, de novo, ó, não compilei, simplesmente modifiquei o arquivo, salvei, ele já faz pra mim. E se eu fizer um ângulo grandão aqui, tipo 320, quadrante 4, funcionou em todas as possibilidades. Em algumas situações, a gente deseja também que os trechos de código sejam repetidos, né? Se uma condição ali for satisfeita, ou até que uma condição seja satisfeita, ou até que ela não seja satisfeita, né? Para isso, a gente vai usar estruturas de repetição, conhecido como laços ou como loops, né? Somente como lembrete, é fundamental que tenha o critério de parada, é claro, né? Uma das razões aí mais clássicas de quando você está aprendendo programação, que seu programa não funciona, ou que ele trava e tal, é você fazer um laço de repetição que não acaba nunca, um laço infinito, um loop infinito, né? Em Python, como em C++, existem 2 tipos. Quando há uma quantidade indefinida de repetições, que a gente geralmente usa estruturas do tipo while, né? E quando essa quantidade é conhecida, a gente usa um for. Para o primeiro tipo, que é a estrutura de repetição indefinida, né, ou sem variável de controle, elas são do tipo enquanto, né? Então você vai usar o while do Python, que é muito parecido com o while de qualquer outra linguagem de programação, que é um while, uma condição, enquanto essa condição for verdadeira, 2 pontos, eu executo esse bloco de comandos aqui. Aqui você vai pegar aquele mesmo exemplo, ó, tem aqui soma, nota e conte recebendo 0. Enquanto a nota for maior ou igual a 0, o que eu vou fazer? Esse bloco que está adiantado aqui, ó, isso aqui, que é o que? Entre com a nota, se a nota for maior que 0, eu somo a nota do cara aqui e conto mais 1. Isso aqui eu vou fazer no while. Depois que a nota for maior ou igual a 0, menor que 0, quer dizer, na hora que o cara não quiser mais, ele vai entrar com um valor negativo e vai quebrar o while. Aí o que acontece? A média é a soma dividido pela quantidade de alunos. A média da turma é tanto. Olha só a execução dele aqui, ó. Entre com a nota, 100, 90, 80, opa, menos 1, não quero mais. Ele vai pegar 100 mais 90 mais 80, dividir por 3 e vai dar 90. Para o segundo tipo, que é com variável de controle, né, quer dizer, quando você sabe a quantidade de loops, né, de laços que você vai querer fazer, quantidade de iterações, você vai utilizar uma variável como computador e uma estrutura do tipo for, né? Essa estrutura, geralmente, ela vai ter ou essa variável de controle, ela vai ter um valor inicial, um valor final e um valor de incremento. E, geralmente, a gente vai fazer incremento de 1 em 1, mas existem aplicações desculpa, onde você vai ter que fazer passos diferentes, né? O que é interessante fazer passos diferentes. A estrutura vai ser do tipo, para uma variável de um valor inicial até um valor final, com passo de incremento, faça tal coisa, né? Um bloco de comandos. A estrutura utilizada em Python é o for,
vai ser um pouquinho diferente de C e C++. Você vai usar a função range aqui para falar de quanto até quanto que ela vai executar. Só para mostrar aqui, ó, vai ser um for assim, ó, para uma variável de controle I no range entre 0 e 10 com passo 2, faça isso. Então, só para mostrar para vocês, ó, range, você tem 3 possibilidades de uso. Você pode colocar só um valor, que nesse caso é o valor final, exclusivo, quer dizer, ele não entra. Então, se você colocar range 10, ele vai fazer de 0 até o valor imediatamente antes de 10, que é o 9. Tá? Então, lá, entre 0 e y menos 1. Se você não colocou o valor inicial, ele coloca como 0. Range x e y, você coloca o valor inicial e valor final, mas o passo fica com o padrão da linguagem, que é 1. Então, você vai falar que ele vai de x até o valor imediatamente anterior ao y. Então, se você colocar aqui 1 e 10, ele vai do 1 até o 9, na hora que chega no 10 ele sai. E quando você quer que o passo do seu programa seja especificado, né, você coloca z. Então, ó, quando a necessidade de especificar um passo, coloca z, beleza. Se você colocar, por exemplo, passo 2, aí ele vai ser de 1 até 10 com passo 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 1, depois o 3, depois o 5, o 7 e o 9. Tá? Aí um exemplo. Nesse primeiro aqui eu estou imprimindo os valores entre 0 e 10 com passo 2. Sempre lembrando que 10 não entra, tá? Vai até o número antes dele. Então, ó, ele imprimiu 0, 2, 4, 6 e 8. A mesma coisa com o while. Aí eu inicializei o i com 0, né? Você ver, reutilizei o i aqui. Enquanto esse i for menor do que 10, o que eu faço? Imprimo ele e somo 2. Esse incremento aqui funciona também no Python, né? O mais igual, quer dizer, i recebe i mais 2. A sintaxe C++ do for era essa daqui, né? Se a gente quisesse fazer. Mas esquece C++ nesse momento, a gente está mexendo com Python. Olha lá, as duas coisas fizeram o mesmo trabalho. Um exercício. Vamos escrever um programa em Python que calcule a soma de todos os elementos de uma PA, que inicia em 2 e não tem valores maiores do que 100. Ó, então ele vai até 100 no máximo, com razão igual a 3. Aqui eu já criei um arquivo que chama pa.py, né? Vou fazer aqui, ó, inicializando a minha soma, ó, inicializo, e vou fazer um for. O exercício deixa de maneira bem fácil, né? Range, qual que é o range meu? Começa em 2, vai até 101, né? Porque ele falou que não tinha números maiores que 100, mas 100 pode ter. E vai de 3 em 3. Certo? 2 pontos, não se esqueça. A soma vai ser mais igual a quem? I. Então, cada vez que eu passar aqui, o I vai ser um dos itens da PA. Certo? No final das contas, eu simplesmente imprimo. Ó. Soma da PA deu soma. Vamos ver como é que tá? Python pa.py. Aí a soma da PA deu 1650. Se você quiser fazer a conta aí, vai dar isso mesmo. Ah não, eu queria ver quais são os números que compõem a PA. Quais são cada um dos elementos da PA. Então como é que a gente pode fazer? Eu volto aqui, ó. Print elementos da PA. E aqui dentro eu imprimo cada i. Beleza? Ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir o i e pular uma linha para cada um. Se eu voltar aqui agora, aí, ele imprimiu todos os elementos, partindo de 2, que era o primeiro, e terminando antes de 101, né, que é o 98. Beleza? E como que eu faço para guardar vetores e matrizes em Python? Como é que eu faço para criá-los, né? Se eu quiser representar mais de um valor, né, uma sequência de valores, e chamar eles por um nome só e acessar através de índices. Aqui em Python, isso vai chamar lista. Né? O que a gente chama de vetor e matriz em outras linguagens, aqui a gente vai chamar geralmente de lista. As listas vão ser criadas da mesma maneira que as variáveis normais, através do operador de atribuição, igual. Né? E os colchetes vão indicar que se trata de uma lista. Aqui ó, eu criei uma lista vazia, que depois ela pode conter outras coisas, né? Você pode colocar outros valores nela. Aqui eu criei uma outra lista chamada B, que já tem os valores pré-definidos, que eu listei separado por vírgula dentro do colchete aqui. E aqui eu criei uma lista com 100 elementos preenchidos com 0. Então o i ele vai de 0 até 99 e coloca 0 em todo mundo. Isso aqui é bem interessante. Olha aqui outros exemplos. Ó.
Se eu quiser criar um vetor, que é uma lista C, que tem todos os elementos entre 0 e 99 multiplicados por 2, ó, i vezes 2, você vai colocar i vezes 2 para cada i no range entre 0 e 99. Ah, se eu acessar o C na posição 20 é 40, no 35, 70, 89, 178. Legal, né? Então, inicializei uma lista com valores de i multiplicado por 2 entre 0 e 99. E aqui, uma lista inicializada com valores pré-definidos, né? Aqui os dígitos do pi, 3,14592. Eu acesso, normalmente, com colchete aqui, cada um dos elementos da minha lista. Um exercício, ó, escrever um programa em Python que o professor digita as notas de uma turma de alunos e guarda em uma lista agora. Ao final é calculada a média da turma que é escrita na tela. Então, no início, o professor vai entrar com a quantidade de alunos, só para a gente saber quantos que tem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, uma variável num, que vai ser a quantidade de alunos. Quantidade de alunos. Isso aqui é um número inteiro, né? Então, eu vou fazer já o caching aqui, uma conversão de tipo. Já sei a quantidade de alunos, então eu vou fazer o meu vetor de notas. O que eu vou colocar nele? 0 para cada um dos i no range até num. Beleza? Então eu fiz um vetor com num elementos e inicializei todos os elementos dele com 0. E fiz aqui uma soma 0 também, que é depois para eu fazer a minha média. Eu já tenho a variável soma e eu tenho num, né? Então no final a média simplesmente ela vai ser soma dividido por num, certo? E eu vou imprimir aqui, ó. Média das notas é média. Só que agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma repetição aqui, um laço, em que o professor vai entrar com as notas dos alunos. Aqui eu vou fazer um for i em range até num, dois pontos. Vou entrar com a nota do aluno na posição i aqui, que vai ser um float. Um float. Nota do aluno. E depois eu vou somar na soma a nota desse aluno i aí. Tem alguma coisa errada aqui, só faltou um in aqui, ó, no outro range. Vamos testar. Python notas.py. São quantos alunos? 3. Então o primeiro tirou 100, o segundo tirou 80 e o terceiro 90. Média das notas 90. Beleza, deu certinho aí. Os exemplos que eu dei até agora, eles são para representações de vetores ou de listas unidimensionais, né, que só tem uma dimensão, mas dá para representar a matriz bidimensional, por exemplo? Sim. O que a gente vai fazer são listas de listas. A representação que vai ter no código não vai ser de acordo com o que a gente imagina na cabeça, bidimensional, né, mas representa também, ó, aqui, ó, a matriz é uma lista de listas, beleza. Aqui é uma matriz vazia, ó, mais de 2 dimensões. Aqui eu vou criar uma matriz de 4 por 2, ó, então tem 4 linhas, cada linha com duas colunas, né? Se eu quiser criar uma matriz de 5 por 3 preenchidos com 0, olha lá, eu fiz 0 para cada um dos J até 3, né? 0, 1 e 2. Quantas vezes? Do 0 até 4, então 5 vezes. A gente vai fazer uma matriz de 5 linhas por 3 colunas. O acesso aos elementos individuais da matriz se dá também através da notação que a gente já está acostumado, ó, aqui, com 2 colchetes. Tá? Nesse caso, o primeiro índice entre colchetes seleciona qual sublista. Então, se eu quiser falar aqui, ó, a lista 2 é 0, 1, 2. Essa aqui. O elemento 1 dela, 0, 1, é o 9. Tá? E o segundo seleciona qual o elemento da sublista. E assim como 6 e mais, vocês já perceberam que aqui nas listas o primeiro índice também é o 0. Né? Para percorrer uma matriz de forma automatizada, como a gente faz com vetores, são necessários 2 loops alinhados. Como a gente faria com 2 for em qualquer outra linguagem. Né? Um para percorrer as sublistas e o outro para percorrer os elementos de cada sublista. Então aqui eu tenho 4 linhas, cada uma com 2 colunas. Então eu tenho um for mais externo, que vai até 3, né, de 0 a 3.
e dentro dele um que vai até 1, né? De 0 até 1. E depois eu imprimo. E aqui, ó, eu finalizo com o espaço aqui, ó. Esse end aqui é uma opção do print, que ao invés dele pular uma linha, eu termino ele simplesmente com um caractere vazio aqui. Porque o print geralmente ele vai pular uma linha. Aqui, ó, por exemplo, eu estou colocando um print vazio só para ele pular a linha, para ficar com a representação bidimensional que a gente está acostumado a ver aqui no prompt. Aqui um outro exercício, ó. Escrever um programa em Python que leia uma matriz de inteiros de 3×3 e calcule a soma da sua diagonal principal. Utilizar as estruturas de repetição adequadas aqui, obviamente. Já criei meu arquivo aqui matriz.py, né? Py, né? Py. E vou criar minha matriz. A matriz ela vai ter aqui 0 for i in range 3, for j in range 3. Beleza? Então eu criei uma matriz de 3×3. Aqui eu vou preencher as colunas de cada linha e depois eu vou fazer isso para cada linha, tá? Soma 0, também que eu vou fazer uma soma da diagonal principal, para i em range 3, para j em range 3, o que eu vou fazer? Entre com elemento vou colocar aqui, ó, i j igual, e vou colocar aquele end meu lá, que é simplesmente para ele não pular uma linha, né? O print, a gente consegue fazer mensagens aqui, diálogo, uma mensagem, dialogar com mais recursos, tá? Quando você vai fazer no próprio input, aí não tem jeito de a gente ficar concatenando as coisas assim e tal. Então, quando você quiser fazer uma mensagem para o usuário mais complexa, você faz com print e depois o seu input simplesmente vai ser o que? Mat i j recebe um valor aqui inteiro da input do cara. Resolvido. Se i for igual a j, quer dizer que pertence à matriz principal, certo? Opa, 2 pontos aqui. Então, soma mais igual a quem? Matriz na posição i e j. Beleza, esse if já foi. Esse for já foi. Agora, print soma da diagonal principal. Soma. Vamos ver o que dá isso aqui? Python matriz.py. Entre o elemento 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A diagonal principal minha vai ter o quê? 1 mais 5 dá 6, mais 9 deu 15. Então, beleza. Entrei com cada um dos elementos. A minha matriz, se a gente fosse fazer ela, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 3×3. A soma dos elementos da diagonal principal deu 15. Caso você não tenha necessidade de trabalhar com sínteses, né, acessar cada um dos elementos um a um, você só precisaria percorrer uma lista e mostrar tudo que tem nela, ou fazer um processamento para cada. Existe uma maneira bem legal de você fazer isso também. Né? É muito parecido com aqueles for each, o range for do C++. Ó, tem uma lista, se eu quiser, para cada elemento na lista, você imprime ele. Então é como se fosse um for each, para cada, ó, para um elemento na lista, aí ele vai pegar, primeiro vai ser o 0, depois o 2, depois o 4, depois o 6, elemento vai receber cada um dos elementos da lista. E aqui a mesma coisa, ó, para cada lista n na matriz, e depois para cada elemento da lista n. Por que eu fiz isso? Porque ele vai percorrer cada lista nesse primeiro for, e no for interno ele vai pegar cada elemento dessa lista aqui. Beleza? Por último, como é que a gente faz para escrever funções em Python?
Uma função funciona exatamente como um programa, né? Ela tem entrada, ela tem saída, as coisas que acontecem nela lá são executadas sequencialmente. Tem jeito de a gente fazer tudo que dá pra fazer no programa lá dentro, né? Variáveis, listas, loops, condicionais, chamadas de outras funções. A gente já viu algumas funções aqui, input e print. Né? A gente já vai poder criar as nossas funções como? Existe uma palavrinha reservada da palavra da linguagem Python, que é o def. Aqui, ó. Se eu quiser criar uma função print menu, então def print menu, ela não recebe nenhum parâmetro, né? Ela é só para imprimir aqui um menuzinho. Print, programa de gerenciamento, print menu. Eu chamo a função aqui. Isso daqui é a definição da função, por isso que é o def, né? É como se fosse um define print menu. Né? Não se esqueça dos dois pontos, muito importante. E tudo que está dentro dessa função, que pertence a ela, que está nessa ordem de hierarquia aqui, tem que estar adiantado um pouquinho com relação à raiz aqui do seu arquivo. Né? Depois, ó, isso aqui já é o seu programa principal. Ele está no mesmo nível da definição da sua função. A função aqui não recebe nenhum parâmetro de entrada, não retorna nada, né? Ela é usada apenas para impressão de uma mensagem na tela. Aqui está a execução do programa que eu chamei de func1.py, programa de gerenciamento, chamou, imprimiu isso daqui. Um outro exemplo, ó, uma função que chama voltage, que é para calcular a tensão, né? Def voltage, recebe dois parâmetros, tá vendo que a gente não precisa colocar tipo, é só o nome dele. Né? O tipo já vem, a linguagem já tem essa informação sobre o tipo junto com a variável que é mandada aqui. Aqui eu fiz uma variável volt, que recebe a multiplicação da resistência pela corrente e retorna o volt. Aqui ele tem um tipo de retorno e repara que a gente não precisou colocar aqui qual que é o tipo de nada. No programa principal, eu recebo a corrente e recebo a resistência, os dois são float, né? E imprimo a tensão chamando a função voltage. Aqui uma execução do programa também. Entrei com 10 e 10, a tensão deu 100. Uma função ou um conjunto de funções pode ser útil em vários programas diferentes. Então é aquele conceito nosso de reutilização. Se eu tenho ali uma biblioteca com um monte de funções que eu já escrevi, que eu confio, sei que está funcionando, para que eu vou escrever outras funções depois? Quando eu precisar, eu reescrevo aquilo. Então não tem por que você ficar reescrevendo o código que você já confia. Né? Nesse caso, é preciso salvar essas funções em arquivos e importar esse arquivo em outros programas, para que a gente possa utilizar. Você pode ter arquivos seu em Python que você tem funções, por exemplo, relacionadas à eletricidade, que teria aquela voltage lá e que teria várias outras coisas sobre potência e tal. Você poderia ter uma outra biblioteca em Python que faz a parte de processamento de arquivos para você trabalhar com inteligência artificial e assim por diante. Genericamente, a gente chama esses arquivos aí de bibliotecas, em um contexto mais geral, mas em Python o mais comum é chamar de module. Né? E a construção contribui grandemente para o conceito de reutilização de código. Para você carregar esses módulos no programa, a gente vai usar a palavra import. Em C++ a gente usava o include, né? Aqui a gente vai usar import. Então aqui, ó, eu poderia ter um arquivo meu que chama matemática.py, que tem tudo isso aqui, ó. Essa função que soma, essa que subtrai, essa que multiplica, divide, eleva. Obviamente que isso aqui é um exemplo bem, sim, para fins didáticos. Né? Não teria razão para você fazer um negócio desse daqui. Mas imagine que tem um outro arquivo que tenha funções que fazem coisas um pouco mais complexas que isso. Eu estou mostrando aqui só qual que é o princípio para você utilizar. Salvei esse arquivo matemática.py. Né? Aí venho aqui nesse outro que chama módulos.py e eu quero só usar. Eu não quero mais ter que escrever todas essas funções. Então eu importei matemática. Tá vendo aqui, ó? Nesse caso aqui tem que estar no mesmo diretório, né? Claro. Não precisa colocar .py. Não é que não precisa. Não pode pôr, não deve pôr .py, né? Aqui eu peguei dois valores, V1 e V2, que são inteiros, ó. Já fiz o casting aqui da input. Fiz a soma, a subtração e a potenciação de V1 e V2. Calculei, ó, como é que eu faço para chamar uma função que é lá da matemática. Se eu colocar soma só, ele vai achar que eu defini a função aqui. Então eu tenho que falar que soma é lá do módulo matemática, matemática.soma. Aqui no Atom ele fica colorido, ó, ele fica vermelhinho, fica até mais legal de ver. Depois eu imprimi VC, né, que é a soma, a subtração e eleva.
Por que que... Ah, tá, é porque essa é a subtry. E aqui um exemplo de uma execução do programa. Primeiro valor 10 e 2, então ó, 12 é a soma, 8 a subtração, exponenciação e 10 ao quadrado 100. Existem ainda alguns módulos com diversas finalidades provistos pela linguagem Python, que já vem com a linguagem Python. Né? Por exemplo, a gente tem a biblioteca matemática já muito melhor do que essa que a gente fez, que tem as operações básicas aqui, e ela chama ME, né? Que conta com operações matemáticas, e assim, muitas, você pode olhar na documentação da linguagem para você ter mais detalhes, mas aqui tem algumas mais comuns, aqui, ó, seno, cosseno, tangente, valor absoluto, raiz quadrada, fatorial, soma dos itens de uma lista, x, e assim por diante. Aí, ó, se você quiser usar math, peguei dois valores, preenchi uma lista aqui com 0, 1, 2, 3 até 9, né? Calculei o seno do valor que eu entrei aqui, calculei o fatorial desse inteiro que eu coloquei aqui, a soma, ó, fsum, de todos os elementos dessa lista aqui, e mandei imprimir. Beleza? Existem módulos em Python para muitas e muitas finalidades, esse é um dos pontos fortes dessa linguagem. Tem muita biblioteca, muitos módulos aí que você pode utilizar para as mais diversas áreas de atuação. Né? Então você visita o site lá de Python Standard Library. Isso aqui é a biblioteca padrão do Python, né? Só que também tem muitas bibliotecas de terceiros que você pode colocar aí no seu programa e utilizar para variados fins. Beleza, essa era a nossa primeira aula. Eu espero que tenha passado por toda a parte básica e imperativa da linguagem. A gente aprendeu aqui um curso de básico, né, CS 101, aqui, 01, para um curso que você aprenderia uma linguagem, por exemplo, no primeiro semestre da faculdade inteirinho aqui em uma aula só, mas como vocês já conhecem outras linguagens de programação, dá para a gente passar rápido assim. Né? A linguagem Python, o que fica aqui é que ela é bem simples, dá para você trabalhar com muita produtividade, assim, né? Você resolver problemas muito rápido, e ela tem então esses recursos de programação imperativa. Tudo rodando na sequência, gerenciamento de estado, funções e assim por diante. Beleza? Na próxima aula a gente começa a ver os conceitos relacionados à orientação a objeto e depois a gente volta no Python para ver como é que a gente escreve as nossas classes aqui em Python. Tá joia? Bons estudos, refaça aí os programas que vocês viram na aula, né, para guardar bem aí o que foi aprendido, e até a próxima aula.